Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 18. Nas quartas-feiras agora nós temos uma nova jornada. Estamos fazendo uma série de mensagens do livro dos Salmos. E hoje eu quero meditar com vocês nesse salmo belíssimo, que é o Salmo 18. Hoje está aqui comigo o evangelista Vitor, né? Sua mãe, a irmã Cláudia, a irmã Andréia e Lindomar, que vem sempre comigo, né? Graças a Deus, Deus preparou aí esses irmãos para estarem com a gente aqui hoje. Salmos 18. Diz assim a palavra de Deus: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou as suas flechas e dispersou os meus inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, forte demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Amém? Vamos todos ler juntos o versículo 19, amém? Ele me deu total libertação, livrou-me, porque me quer bem. Vamos ler juntos também, queridos irmãos, o versículo de número 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Pai, aqui está a sua palavra. Ela será ministrada para a tua igreja. Deus, nós não conseguimos de nós mesmos expor a tua palavra, porque o pecado nos afetou tanto, Pai, que nós não somos capazes de fazermos isso por nós mesmos. Precisamos da ajuda do teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo está aqui, meu Deus, presente, operando no nosso meio. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, fale com cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece as necessidades e as lutas de cada uma delas. Por isso, Espírito Santo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo seu amor, pela sua compaixão, fala com cada um de nós aqui hoje.
Por favor, meu Deus, fala, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acredito que todos nós aqui já passou por momentos difíceis na vida. E talvez todos nós também vamos enfrentar momentos difíceis na nossa vida. E às vezes esses momentos difíceis parecem que são mais fortes do que nós. E às vezes parecem também que não há uma saída. Eu não sei se você já viveu dias assim. E uma das maiores lutas que nós enfrentamos, irmãos, não é do lado de fora, é do lado de dentro, é dentro de nós. Existe uma luta espiritual dentro de cada um de nós, porque eu creio que todo mundo aqui tem o interesse de buscar a Deus, com mais força, com mais intensidade, com mais empenho, com mais dedicação. Mas no meio disso tudo, nós temos alguns inimigos que se levantam contra nós o tempo todo. E nós temos que ter consciência, irmãos, dessa luta espiritual que acontece diariamente e que tenta nos assediar, que tenta nos barrar, que tenta nos impedir de ter essa vida plena com Deus. Nós temos o diabo, nós temos o nosso eu, nós temos o pecado. Tudo isso, irmãos, está trabalhando contra nós, para não termos uma vida piedosa, para não termos uma vida dedicada a Deus. Mas nós não podemos olhar, irmãos, para esses inimigos como alguém ou pessoa ou coisas que não podemos vencer. Nós podemos vencer tudo isso. E essa vida maravilhosa com Deus não é uma utopia, irmãos, é uma realidade. Nós podemos desfrutar de uma vida plena com Deus. Nós só temos que ter consciência que nós estamos em uma guerra, estamos no meio de uma batalha e nós temos que guerrear e batalhar e não aceitar, como está escrito aqui, essa desgraça na nossa vida. Como eu falei na última vez que eu preguei aqui, acho que foi que dia? Domingo? Acho que foi domingo, não sei. Sexta-feira. Irmãos, nós não fomos eleitos por Deus para vivermos uma vida espiritual medíocre. Não, irmãos. O chamado de Deus para nós é para vivermos uma vida espiritual abundante. Não é isso que está escrito em João 10:10? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, já que Cristo não veio para nos dar dinheiro, como algumas igrejas pegam por aí. Então o que significa essa vida abundante? É uma vida abundante com Ele, é uma vida abundante com Deus. Essa é a nossa missão, irmãos. Nós existimos para isso. Deus nos deu uma missão, e no final existe uma coroa preparada para nós. Eu não sei quem é que vai ter coragem de usar essa coroa no final, porque lá no livro do Apocalipse diz que existe 24 anciãos que receberam a coroa, mas eles não usam as suas coroas. Eles colocam aos pés do altar de Deus, porque eles não se acham dignos de usar aquela coroa. Mas a Bíblia diz que há uma coroa preparada para nós. A Bíblia diz, irmãos, que em Cristo nós somos reis, em Cristo nós somos sacerdotes, em Cristo nós somos príncipes. É isso que nós somos, mas há um inimigo tentando roubar isso de nós, há um inimigo tentando impedir, irmãos, a nossa coroação. Há um inimigo, e nós não podemos permitir que o inimigo estrague essa missão e esse nosso chamado. Nós temos o chamado e nós temos que ir até o fim, amém? Até o fim, irmãos. Aqui no Salmo 18 nós temos o Salmo de Davi, um salmo que na verdade é uma canção, é uma música que retrata a história dele, que fala da história do rei Davi. Vocês sabem que Davi, ainda adolescente, ele foi ungido como rei. Não foi coroado, ele foi ungido como rei. Deus havia escolhido ele. E ele teve de enfrentar, no meio desse processo, até a coroação, ele teve de enfrentar alguns inimigos. O inimigo que se levantou contra ele, aqui no contexto do Salmo 18, foi Saul, que tentou impedir a bênção de Deus na vida de Davi.
Ele diz aqui que esse inimigo era muito poderoso, muito poderoso. Ele diz aqui no versículo 17, dos meus adversários, fortes demais para mim. Há um adversário na vida de Davi, que ele olhava e dizia, ele é forte demais para mim. Eu não consigo vencê-lo, não tem como eu derrotá-lo, não tem como. Mas quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi é um tipo de crente, é um tipo de homem de Deus, que nunca se apoiou na força do seu braço. Davi, ele sempre se apoiou, irmãos, em Deus. Lembra quando ele foi lá naquela campina onde estava tendo uma guerra? Ele foi levar comida para os seus irmãos, soldados, e quando ele chegou lá, havia um gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo. E o que é que Davi fez? Ele se prontificou, não tem ninguém para lutar contra esse gigante não, eu vou lutar contra ele. Mas disseram para ele que ele era criança, que ele era muito jovem, que ele não tinha capacidade. Qual foi a resposta de Davi, irmãos? Eu vou lutar contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome de Deus. É em nome de Deus. Então, queridos, quando nós nos deparamos com essa história de Davi, isso aqui tem a ver conosco. Tem a ver conosco. O inimigo que quer estragar o nosso chamado, a nossa vocação, é o pecado. E às vezes nós olhamos para o pecado e nós dizemos para o pecado. O que que nós dizemos para o pecado? A mesma coisa que Davi disse aqui. São fortes demais para mim. Quem aqui, irmãos, consegue vencer o pecado? Ninguém. Quem aqui, através da sua própria força, consegue vencer o pecado? Ninguém. Quem aqui consegue vencer Satanás? Ninguém. O pecado é mais forte do que nós. Satanás é mais forte do que nós. Mas o pecado não é mais forte do que Deus. Satanás não é mais forte do que Deus. Não é. É por isso que no final aqui da nossa leitura de hoje, no verso 19, Davi, o que ele disse aqui? Ele quem? Deus me deu total libertação, livrou-me porque Deus me quer bem. O senhor está ouvindo o que Deus está falando com você aqui hoje? Deus não quer que você viva na mediocridade espiritual, só recebendo porrada do pecado, só recebendo porrada de Satanás, e você está aí, vivendo na periferia do mundo espiritual ou de uma vida espiritual. Deus não quer que você viva espiritualmente na periferia, sabe? Pelos cantos, recanteado, desanimado, prostrado, sem vida, sem força, sem poder, sem vigor. Ei, irmãos, você tem que fazer o que Davi fez. Essa vida apática, essa vida desanimada, irmãos, não é para nós, não é para você, não é para mim. Deus nos convidou para sermos guerreiros. Só que a nossa espada é Ele, a nossa força é Ele, nosso escudo é Ele, tudo é Ele, irmãos. O que é que nós precisamos fazer? De fato aqui, o que é que nós precisamos fazer? Aleluia. Ele diz aqui para nós o que temos que fazer. Leia comigo, por favor, o versículo de número 6. Se você está desanimado, se você está para baixo, se o seu adversário está se levantando contra você, está ganhando terreno na sua vida espiritual, faça o que está aqui no versículo 6, antes que seja tarde demais. O versículo 6 diz: na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Existem situações que temos que orar, outras requer súplica, e súplica é o que está aqui nesse texto. Súplica é grito. Existem momentos que nós temos que gritar para Deus: Deus, me ajuda, me socorre, porque o meu inimigo está prevalecendo contra a minha vida. O Senhor me chamou para ser um crente fervoroso, mas eu não estou sendo um crente fervoroso. O Senhor me chamou para ser um crente piedoso, mas eu não estou sendo um crente piedoso. Não estou sendo. Então eu grito, eu clamo ao Senhor, eu grito por socorro ao meu Deus. E o que Davi diz aqui? Quando ele grita por socorro, a parte B do versículo 6 diz assim: do seu templo, lá do céu, ele ouviu a minha voz, aleluia,
meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Está fraco, está desanimado, está vivendo a vida espiritual medíocre, clama, grita, ora, aleluia, porque lá do céu, Deus ouvirá a nossa voz, irmãos, Deus ouvirá o nosso grito, aleluia, e Ele vai agir. Deus, Ele opera. Eu não sei se a partir do versículo 7, se isso aqui é literal ou é figurado, mas eu sei de uma coisa, o que tem aqui a partir do versículo 7 é uma ação poderosa de Deus para salvar o seu escolhido, é uma ação poderosa de Deus para intervir nessa situação do seu escolhido. Aqui ele diz, a terra tremeu e agitou-se. Quando foi que a terra tremeu? Quando foi que a terra agitou-se, irmãos? Quando foi que os fundamentos do monte se abalaram? Quando Davi gritou, quando Davi orou, quando Davi buscou a Deus. Às vezes nós queremos que Deus mova, às vezes queremos que Deus haja, mas sem oração Deus não faz isso. Sem súplica Deus não trabalha. Irmãos, Deus, Ele criou um princípio e Ele não quebra os seus princípios. O princípio para Deus tremer a terra ao nosso favor é através do clamor, é através da súplica, é através da oração. Se você ficar calado, Deus, Ele não vai agir. Mas se você se levantar e orar você pode fazer isso. Clamar, você pode fazer isso. Derrotar o inimigo você não consegue, mas Deus consegue. O que nós precisamos? Apenas gritar por socorro. Deus, me ajuda. Me ajuda, porque nossa, a tentação está muito forte, está querendo me dominar, eu estou querendo chutar o balde, eu estou querendo retroceder, eu estou querendo desistir, e aí essas lamúrias começam a fazer parte da nossa vida, e essas lamúrias não podem fazer parte da vida daquele que serve a Deus. Você está ouvindo isso? Não podem. Nós temos um Deus que opera, nós temos um Deus, amém, minha gente? Amém? Um Deus que faz coisas impossíveis pelo seu povo. Você não é povo de Deus? Então creia no agir de Deus. Não fica aí, sabe, todo malamanhado, aceitando essa desgraça na sua vida. Eu falo de desgraça porque essa palavra está na escritura aqui também, né? Não tem outra palavra, irmãos. E você fica aí convivendo com isso. Ei, irmão, ei, não conviva com isso. Não conviva. Você tem que se levantar e olhar para aquilo que Deus é. E nós temos aqui então, somente no versículo 2, irmãos, vários atributos de Deus. Somente no versículo 2, nós encontramos aqui, só no versículo 2, 8 atributos de Deus. Quando a coisa parece que está fugindo do nosso controle, e nós estamos entrando por um caminho que não é o caminho que Deus traçou para nós, nós temos então que trazer à nossa memória aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Amém? E aí a nossa fé será fortalecida. Traga à sua memória aquilo que Deus é. Diante dessa adversidade, o que Davi fez? Primeiro, ele trouxe à sua memória os atributos de Deus para a sua vida. Que atributos são esses? São atributos que Deus tem e que se tornaram íntimos na vida do rei Davi. Davi sabia muito bem o que significava na vida dele cada atributo desse que está escrito no versículo 2. Qual é o primeiro atributo? O versículo 2. O Senhor é a minha rocha. O inimigo se levantou contra mim, o meu adversário, que é mais forte do que eu, se levantou contra mim, mas o Senhor é a minha rocha. Aleluia. Isso aqui se refere a uma estabilidade, isso aqui se refere a um lugar seguro. Rocha lá naquele contexto do Oriente Médio serve também para fazer sombra no calor e serve também como segurança durante a noite.
Davi, ele está dizendo, Deus, ele é a minha rocha, ou seja, Deus, ele é a minha força, Deus, ele é a minha estabilidade, Deus, ele é o meu lugar seguro, Deus é a sombra no calor, Deus é a segurança no período da noite, Deus é a minha rocha. Aleluia! Eu não vou temer a isso que está acontecendo na minha vida, por quê? Porque Deus é a minha rocha. Aleluia! Segundo atributo, Ele é o que? A minha cidadela. Aqui é como se fosse uma cidade fortificada. Uma cidade onde tem muros em sua volta, uma cidade completamente fortificada. Então ele aqui só está repetindo uma parte do que ele disse no primeiro atributo. Ele está dizendo que Deus é um lugar onde ele pode se sentir seguro. Existe um momento da nossa vida que não é assim, irmãos? As circunstâncias estão dizendo para a gente temer, as circunstâncias estão dizendo para a gente se desesperar, as circunstâncias estão dizendo, olha, não tem esperança, não tem porta aberta. Então nós recorremos para esse grande atributo de Deus. Deus é a minha cidadela. Deus é a minha cidadela. Nada vai me atingir, absolutamente nada, porque eu estou no meio dessa cidade fortificada, que é o próprio Deus. Aleluia. O terceiro atributo que nós encontramos aqui, qual é? Ele é o quê? O meu libertador. Sempre no pessoal, o Senhor é minha rocha, minha cidadela, meu libertador. Meu libertador. Isso aqui mostra para nós, quando ele fala de libertação, todas as vezes que Davi fala de libertação, ele também está se referindo a tanto aquele período onde o povo de Israel estava escravizado lá no Egito, e Deus libertou o seu povo daquela situação. Mas não apenas daquilo, irmãos, mas de todos os perigos, de perseguições que Davi enfrentou durante toda a história da sua vida, toda a história da vida de Davi, irmãos, sempre tinha um inimigo, sempre tinha um adversário lutando contra ele. Até mesmo quando ele era um adolescente, havia um leão, havia um urso que tentava atacar as ovelhas do seu pai. Sempre tinha um adversário, mas lá estava a mão poderosa de Deus para libertar o rei Davi. Lá estava a mão poderosa de Deus. Então nós temos, irmãos, que crer nesses atributos aqui. Aleluia. Deus é aquele que liberta. Eu sei que isso parece até um clichê, mas o que eu posso fazer? Que discurso eu posso fazer diferente desse aqui? Deus liberta ou não liberta? Liberta, minha gente. Deus liberta. Deus, ele é um libertador. Na vida daquele que quer, ele liberta. Ele opera, ele realiza. Se uma pessoa ousar a falar assim com Deus, Deus me liberta, irmão, meu irmão, abre a boca e fala isso para tu ver. Mas tem que falar com o coração, não é apenas com os lábios, mas com o coração. Se tu abrir a boca e falar assim, Deus me liberta, meu Jesus Cristo. Uma vez na minha igreja, onde Cristo me converteu, lá estava eu, ainda um adolescente, e eu ousei fazer uma oração que eu nunca tinha feito na minha vida. Nunca tinha feito na minha vida. A igreja tem uma galeria, eu estava na galeria, e aí eu resolvi fazer uma oração muito ousada. Eu disse, Deus, e eu falei com todas as forças do meu coração, eu quero te sentir de uma forma que eu nunca senti antes. Para que, irmão, eu fui fazer isso? Para que eu fui falar isso? O Espírito Santo, sabe, se manifestou assim na minha vida de uma forma tão poderosa, tão linda, aleluia. Sabe, aquele dia eu nunca vou esquecer, porque marcou a minha vida. Todas as pessoas que fazem uma oração com sinceridade, fazem uma oração, irmãos, crendo realmente no que Deus é capaz de fazer, de algum modo, Deus vai fazer alguma coisa, aleluia. Qual é o quarto aqui? O quarto atributo é o meu Deus. Ele é o meu Deus. O que Davi está dizendo?
Deus, Ele é criador, Deus, Ele é redentor, Deus, Ele é preservador, aleluia. Quando ele diz, é o meu Deus, Davi está dizendo, eu creio que o meu Deus é aquele que criou todas as coisas. Eu creio que o meu Deus é aquele que é o redentor da minha vida. Eu creio que Deus é aquele que me preserva e que preserva tudo que existe, tudo que existe. Irmãos, a Bíblia diz que os pardais se alimentam porque é Deus que cuida. Deus é que cuida. Se Deus cuida de pardais, irmãos, o que Ele não vai fazer pela tua vida e pela minha vida? Se Deus preserva as plantas, se Deus preserva a natureza, o homem só não acabou com a natureza por causa da graça comum de Deus. Esse planeta só não se tornou um segundo inferno por causa da graça comum de Deus, porque Deus, Ele é preservador, irmãos. É Deus que está preservando a sua vida. Você só não está pior do que você acha que está, porque Deus está preservando você. Deus está te preservando. A mão poderosa de Deus está constantemente sobre as nossas vidas. Porque se ela não estivesse, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, nós não teríamos esse lugar para estarmos congregando, irmãos, nós não estaríamos. Se damos glória a Deus, se nós oramos, se dizemos aleluia, se buscamos a Deus, se buscamos a Jesus, é porque Deus está nos preservando. Aleluia. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. E nós não servimos a um Deus morto. Não. Nós servimos a um Deus que está bem vivo e bem ativo nesse planeta. Aleluia. E eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu quero desfrutar mais desse Deus que tem tanto para derramar na minha vida. E você? E você? Eu quero mais de Deus, mais. Eu sei que Ele tem mais, aleluia. Porque quando nós analisamos isso aqui, irmãos, na verdade, quando terminamos de ler todo o Salmo 18, há esse tom aqui, nós encontramos esse tom aqui no Salmo 18, onde praticamente Davi está dizendo o seguinte: eu sou o objeto do amor de Deus. Aleluia. Ele se vê sim como alguém digno, ele se vê como pecador sim, mas ele sabe que ele é um objeto do amor de Deus. Deus ama Davi, Deus ama você. Você crê nisso? Amém, irmão? Mas por que você não vive como se Deus... Às vezes você vive como se Deus não te amasse. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos. Nada. Porque o amor de Deus não é meritório. Deus não te ama porque você tem mérito, porque você tem dignidade. Que mérito nós temos? Que dignidade nós temos? Nós não temos nada, irmãos. O amor de Deus por nós, irmãos, é graça. O amor de Deus por nós é misericórdia, aleluia. Então não fique buscando uma razão para você invocar a Deus. Não fique buscando mérito para você invocar a Deus. Faça sempre como o rei Davi fazia. Ele invocava a Deus, ele buscava a Deus, crendo na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Irmão, se depender dos meus méritos, da minha dignidade para me fazer algum tipo de oração, eu nunca vou orar, eu nunca vou clamar a Deus, porque eu nunca serei digno de pedir alguma coisa para Deus, e ninguém aqui é digno de pedir alguma coisa para Deus. Nós pedimos por quê? Porque nós conhecemos esses atributos dele, graça e misericórdia. E é por causa da graça e é por causa da misericórdia que nós podemos ir até Deus. Aleluia, através de um coração que o adora, através de um coração que o louva. Você entende isso? Davi, ele era um adorador. Você acha que Davi ia para o trabalho e fazia o quê, irmãos? A Bíblia diz que Davi ia trabalhar e lá ele adorava, lá ele louvava a Deus. Davi, ele não ficava com a sua mente vazia. No dia que Davi ficou com a mente dele vazia, ele pecou. Mas a mente dele estava sempre ocupada com Deus, com a beleza de Deus, com os atributos de Deus. Nós não vamos encontrar outro personagem na Escritura que fala mais de Deus do que Davi. Porque o coração de Davi, aleluia,
era cheio de Deus, cheio do Senhor. E é por isso, e somente por isso, que diante desse problema, ele recorre a esse Deus, e aí ele vem e diz aqui o quinto atributo de Deus para ele. Ele diz: Ele é o meu rochedo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Parece que é uma repetição aqui de atributo de Deus. Ele está dizendo: Deus é minha rocha, mas parece que é a mesma coisa de rochedo. Ele está dizendo: Deus é aquele lugar onde eu vou encontrar refúgio. Em Deus eu estou seguro, em Deus. E depois aqui o sexto atributo, ele diz: Deus é o meu escudo. Deus é aquele que me defende, Deus é aquele que me protege, aleluia. Davi está dizendo: eu tenho uma proteção divina, aleluia, eu tenho uma proteção divina, aleluia. E essa proteção divina protege a minha mente, protege o meu corpo, protege a minha alma. A proteção de Deus sobre aqueles que o amam, irmãos, ela é completa, aleluia. Querido, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui. Eu não sei se você está mas tão desanimado, uma vida espiritual tão medíocre, que você não consegue entender o que eu estou falando aqui. Meu irmão, vou repetir: Deus não te chamou para viver uma vida espiritual medíocre, uma vida teórica. Vida cristã não é teoria, vida cristã é prática, vida cristã é intimidade, vida cristã é relacionamento com Deus, meu Deus do céu. Tem gente que conhece a Deus, mas na letra, somente na letra. Não tem intimidade, não tem comunhão, não tem relacionamento. Não é isso que nós encontramos aqui. Nós encontramos um homem que, além dele conhecer Deus na teoria, ele conhece Deus na prática. Aleluia, aleluia. Quando eu olho para a vida de Davi, eu não vejo alguém que aceita esses fracassos espirituais e fica de braços cruzados. Só foi uma vez que Davi fez isso, e permaneceu durante alguns meses vivendo assim, quando ele pecou com aquela mulher casada, e ainda mandou matar o marido dela. Quando esse pecado foi revelado, ele escondeu esse pecado durante meses. E durante esse período, como é que ele estava? Ele estava feliz? Não. De acordo com o Salmo 51, ele disse que até os ossos dele doía durante esse tempo, que ele escondia o pecado. O pecado entristece, o pecado desanima, o pecado cala. É isso que o pecado faz. O pecado deixa as pessoas caladinhas. O pecado deixa as pessoas frias. E nós não podemos relativizar o pecado quando Deus nos denuncia. Nós temos que fazer o que Davi fez. No momento que o profeta veio e revelou o pecado dele, o que ele fez? Ele imediatamente se quebrantou diante de Deus e pediu a Deus um renovo. Deus, renova a minha vida. Me renova, Senhor, não tira de mim o teu espírito, restitui a alegria da minha salvação, porque o pecado roubou de mim a alegria da minha salvação. Ei, irmão, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você: tu está alegre? Você está alegre com Deus? Você está alegre com a sua vida espiritual? Como é que você está? Como é que está a sua espiritualidade? Como é que está? Diante disso, o rei Davi, ele declara: Deus é o meu escudo. Ele está na minha frente. Ele vai me proteger. Ele vai me guardar. Não vai acontecer nada na minha vida se Deus não permitir. Qualquer coisa que acontecer na minha vida é permissão de Deus. Porque Ele é o meu escudo. Ele é o meu escudo. E aí o sétimo e o penúltimo atributo aqui, ele diz o quê? Ele é a força da minha salvação. Davi está dizendo que a fonte, a origem e a causa de sua salvação é o próprio Deus.
Aleluia. Ele não está dizendo que ele mesmo se salva. Não. Davi está dizendo que a força da sua salvação é Deus. Deus é a origem, Deus é a causa, Deus é a fonte da minha salvação. Eu só sou crente porque Deus é a força da minha salvação. Eu só estou servindo a Deus porque Deus é a força da minha salvação. Aleluia! Porque eu não tenho força intrínseca. O homem é fraco, irmãos. O homem, ele tem uma natureza fraca. Nós não podemos acreditar nesses falsos pregadores da internet que fica pregando esse negócio de coach, dizendo que você tem força dentro de você. Não, irmãos, a força que está dentro de nós não pertence a nós, ela vem do alto. Ela vem de Deus para nós. Não existe autoajuda, mas existe ajuda do alto. Deus é a força da nossa salvação. Se o pecado está te assediando, se as tentações estão sendo bem fortes sobre a sua vida, se Satanás está te azucrinando, tentando te afastar do convívio da igreja, tentando te afastar da presença de Deus, tentando te afastar de uma vida piedosa, lembre-se disso. Deus é a força da sua salvação. Se você abrir a boca, dizer Deus me ajuda, Ele ajudará você. E por último, irmãos, ele diz o seguinte, que Deus é o seu baluarte. É engraçado isso aqui, porque ele está dizendo que Deus é o seu chifre. Ele está dizendo, quando fala que Deus é o seu baluarte, o seu chifre, ele está se referindo a Deus como força e poder de defesa e de ataque ao mesmo tempo. Aleluia. Eu olho para alguns crentes, meu Deus, só fica apanhando, né, da vida, só apanhando, só apanhando, só apanhando, só apanhando, só apanhando. E só dando para trás, recebendo porrada e só dando para trás, recebendo porrada. Pelo amor de Deus, meu querido. Deus, Ele não nos convidou para o retrocesso. Convidou? Deus nos chama, irmão, para avançar. Sempre. Sempre avançar. Talvez o nosso ritmo de avanço pode até diminuir. Ele pode diminuir, mas não podemos retroceder, irmãos. Tem irmãos aqui, porque se Deus está mandando essa palavra aqui, não é para os irmãos que estão lá fora, é para a gente que está aqui. Deus fala com os presentes, ok? Se fosse para aquele irmão que você está aí, essa palavra não é para mim, não é para aquele irmão lá, Deus traria ele aqui hoje, colocaria ele aqui hoje. Essa palavra aqui é para quem está aqui, irmãos. Tem gente aqui que está vivendo desse jeito negativo que o texto fala, e que está precisando tomar posse desses atributos de Deus. Você tem que parar de ficar só se defendendo e se colocar naquela posição que Deus quer que você se coloque. Quanto tempo você serve a Deus e fica aí, parecendo um menino espiritual, parecendo que você se converteu ontem. Não é assim, evangelista Vitor? Tem gente que tem 20 anos de crente, mas se comporta como uma pessoa que se converteu há um mês, cheia de mimimi, cheia de coisinha, sabe? Não, queridos, nós não podemos perder tempo com isso. Há muita gente perdida por aí, aleluia, que está precisando de crentes cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, aleluia, crentes fervorosos, crentes que se relacionam com Deus, crentes que têm intimidade com Deus, crentes que pode dizer e abrir a boca e falar com propriedade: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha cidadela, o Senhor é meu libertador, aleluia, Ele é o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Ele é o meu baluarte, ou seja, Ele é o meu poder de defesa, Ele também é o meu poder de ataque. Você tem que atacar, irmão. Para com esse mimimi e comece a atacar. Tome uma posição e ataque. Se levante no poder do Espírito Santo, porque no seu poder você não tem, mas no poder do Espírito Santo todos nós temos. Aleluia, porque o Espírito Santo, ele não visita mais a igreja. O Espírito Santo, ele habita
na igreja. O Espírito Santo não vai descer, o Espírito Santo ele já desceu, aleluia. E o Espírito Santo habita em cada coração que se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida para Cristo. Irmãos, nós temos uma força poderosa dentro de nós, que é uma pessoa, a pessoa bendita do Espírito Santo. Só que infelizmente há muitos que não tomam posse da presença do Espírito Santo. É como aquele caso de uma pessoa que trabalhou para um senhor que trabalhou para uma pessoa muito rica. E essa pessoa, antes da sua morte, deixou um testamento, e naquele testamento, aquela pessoa estava doando um quadro para o seu empregado. E esse empregado pegou aquele quadro e colocou na parede de sua casa. E um dia desses, alguém visitou esse empregado, e quando olhou para a parede, disse: rapaz, esse quadro é verdadeiro? Ele, foi meu patrão que me deu. Antes dele morrer, ele fez um testamento dizendo que esse quadro era para ser dado para mim. Eu acho que você está rico. Como rico? Se esse quadro for verdadeiro, esse quadro vale milhões de dólares. E parece que quando for avaliar o quadro, realmente era verdadeiro e valia milhões de dólares. Tem muita gente na igreja que tem um quadro desse em casa. Estão ricos, mas não sabem que são ricos. Esse quadro é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem muita gente vivendo, sabe, nas periferias da vida espiritual, sendo que tem tudo o que precisa para ser rico espiritualmente. Rico em um relacionamento com Deus. Aleluia. Rico para viver uma vida dinâmica. Rico para quando você chegar em casa e ver o seu filho que estava lá de meses, quando você vai dar um beijo no seu filho, ele entra em convulsão, o coração para de bater, ele para de respirar. E aí, mas você sabe que você é rico para com Deus. Você sabe que você serve ao Deus, aleluia, que é o quê? Que é rocha, que é cidadela, que é libertador, que é rochedo, que é refúgio, que é força, que é baluarte. E você toma posse de tudo isso. Você pega a tua criança, abraça a tua criança e ora e clama a Deus: Deus, devolve a vida para o meu filho, Senhor. Ajuda ele, Deus. Aleluia. E ele volta a respirar. Isso aconteceu com o meu filho mais velho. É quando Satanás levanta uma calúnia contra a sua vida, para lhe derrubar, para jogar você na lama. E o que é que você faz? Você se manda, vai para uma roça, fica debaixo de uma árvore e passa lá a manhã inteira orando: Deus, eu te conheço, Deus. Aleluia, tu não está morto, tu não está vivo, aleluia. Então entra com providência na minha causa e abençoa, Deus, aleluia. Você não entra dentro de uma casa e vê a casa parecendo um inferno e aceita aquilo, mas você se levanta no poder do Espírito Santo e ora e clama e fala: Deus, coloca a minha casa no lugar certo. Deus, em nome de Jesus, derrama, Senhor, aleluia, da tua presença neste lugar. Aleluia. É quando o filho está dizendo: eu vou usar droga, pai, mãe. Você pega ele, joelho aqui agora, aleluia, e você coloca a mão sobre ele e ora. Quando ele estiver dormindo, coloca a mão sobre ele e ora, aleluia, porque você tem o poder do Espírito Santo dentro de você. Você tem um Deus que opera, que realiza e que abençoa. Aleluia. E quando você começa a ver algumas coisas erradas, até mesmo em nosso meio, você não fica desanimado, prostrado, você não fica em casa, mas você se levanta no poder do Espírito Santo, aleluia, e diz: nada nem ninguém vai me tirar da igreja, nada nem ninguém vai abalar a minha fé. Eu vou buscar ao Senhor, custe o que custar, eu vou buscar o Senhor. Eu não vou permitir que a minha vida seja um reflexo de uma vida apática, de uma vida fria, de uma vida desanimada, mas eu vou trabalhar para que a minha vida, aleluia, venha refletir o caráter de Cristo, o poder de Cristo, a alegria de Cristo, o fervor de Cristo, aleluia.
Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando nós olhamos, irmãos, para todos esses atributos de Deus aqui, todas essas 8 metáforas aqui, com relação a Deus, tudo isso aponta para uma pessoa que é Jesus. Jesus é tudo isso aqui. Cristo é o nosso alicerce, Cristo é a nossa redenção, Cristo é a nossa provisão, Cristo é a segurança da igreja. Jesus, irmãos, Ele é tudo o que precisamos. Essa congregação foi aberta, não é porque eu confio em vocês, porque eu não confio. Pessoas aqui podem nos abandonar. Jesus nunca abandona. Pessoas aqui da hora para outra podem dizer tchau. Mas Jesus nunca vai dar tchau para nós. Nunca vai dar tchau para nós. Eu posso frustrar vocês. Amanhã eu posso dizer, gente, ou eu vou ter que ir embora. Recebi uma proposta, vou ter que ir para outro estado. Mas Jesus sempre estará aqui com vocês. Sempre, sempre, sempre e sempre. A nossa confiança, a nossa fé está nele. Jesus. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da minha vida, Ele é o dono da sua vida. Amém? Então, meu querido, se levante no poder do Espírito Santo e venha desfrutar de uma vida abundante, de uma vida plena na presença do Senhor.